Estamos aqui para mais um trecho da carta do livro Mensagem do Pequeno Morto. Lembrando sempre, Carlos, do plano espiritual, envia uma carta para seu irmão Dirceu. E o trecho de hoje tem o nome de Ensinamentos. Naturalmente, você perguntará como se desenvolvem nossos trabalhos escolares. E de antemão, posso responder-lhe que os serviços dessa natureza, em nossa vila espiritual, são quase idênticos a de um estabelecimento de ensino na Terra. Temos material didático, em quantidade variada e enorme, inclusive livros e cadernos de exercícios. O sistema de ação dos professores, porém, é bastante diverso. Não somente ensinam, guardam, confortam, orientam. Acho-me, por exemplo, num curso de bom comportamento e retificação sentimental. Noto que os instrutores não se descuidam da parte intelectual propriamente dita, preparando-nos o conhecimento das condições alusivas à vida nova em que nos encontramos. Para isso, valem-se das realizações que já edificamos na Terra. Não nos perturbam com revelações prematuras, nem com demonstrações suscetíveis de alterar o equilíbrio de nossas emoções. Tomam como ponto de partida as experiências que já adquirimos e ajudam-nos a desenvolvê-las gradualmente, sem ferir-nos os raciocínios mais agradáveis. Tenho a impressão de que os orientadores daqui nos recebem os conhecimentos terrestres, como sementes dos conhecimentos celestiais. Em razão disso, não nos esmagam com a exposição maciça da sabedoria de que são portadores. Cercam-nos de cuidados e carinhos especiais, para que as nossas faculdades superiores germinem e cresçam. O que assombra, porém, é a vigilância paternal que os abnegados orientadores desenvolvem junto de nós, no sentido de despertarem nossas ideias mais elevadas. Nesse propósito, o curso de introdução às aulas superiores está cheio de temas relativos à melhoria espiritual que nos compete atingir. Longas horas são aproveitadas no exame atencioso de interrogações como estas: quem pensamos acerca do Cristo? Como recebemos os favores da natureza? Que fazemos da vida? Quais os objetivos de nosso esforço pessoal? Que concepção alimentamos relativamente ao tempo e à oportunidade? Quais são as diretrizes dos nossos pensamentos? Estaremos utilizando para o bem os instrumentos e as possibilidades que o Senhor da vida nos confiou? Semelhantes temas, examinados inicialmente por nossos professores, em proveitosas aulas de renovação espiritual, dentro das quais nos confessamos uns aos outros por meio de comentários serenos e francos, fazem luz sobre nós mesmos, revelando-nos aos olhos a extensão de nossas necessidades, pelo egoísmo, pela indiferença e ociosidade em que temos vivido, desde muito nos círculos terrestres. Estamos aqui para ler mais um trecho da carta, que está contida no livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho de hoje tem o título de Trabalho. Depois das lições
que são sempre agradáveis e edificantes, somos conduzidos a uma oficina de grandes proporções, onde trabalhamos na composição de material de ensino para jovens de cursos superiores. Serviço esse que é sempre orientado por sábios instrutores de nossa nova esfera de ação. Atendemos, por essa forma, às obrigações com imenso proveito, porque cumprimos o dever que nos cabe, preparando-nos, ao mesmo tempo, para tarefas maiores. Tanta atenção e cuidado deveremos, porém, dispensar ao serviço, que Zacarias, um de nossos colegas mais resolutos, resolveu interpelar respeitosamente um dos orientadores, indagando: todos trabalham como nós, depois da morte do corpo? Como não? Respondeu ele sorridente. É que, tornou o companheiro acanhado, nos ensinaram na terra que, depois da morte, somente encontraríamos o repouso eterno quando bons, e eterna punição quando maus. É uma ilusão dos homens, esclareceu generosamente o instrutor, quase sempre interessados em criar artifícios para o engano de si mesmos. A maioria das criaturas encarnadas, nos círculos terrenos, não esconde o desejo vicioso de gozar sem esforço, receber benefícios sem proporcioná-los a outrem e repousar sem servir. Nesse ponto dos esclarecimentos, sorriu bem-humorado e continuou: a propósito de semelhante verdade, a maior parte dos meninos que chegam até aqui são sempre portadores de enraizados defeitos. Foram muitíssimo mal habituados em casa. Escravizaram-se ao carinho excessivo, ausentaram-se das pequenas responsabilidades e deveres que lhe competiam na organização familiar e, ao serem surpreendidos pela morte, sofrem angustiosamente com a readaptação, porque a vida continua, pura e simples, exigindo serviço, esforço e boa vontade de cada um de nós. Aquelas palavras queimavam minha consciência. Recordei minha situação antiga. Vi-me de novo em casa, reclamando a atenção de todos, sem qualquer resolução de ser útil aos outros. Não sei se acontecia o mesmo a outros companheiros de turma, que atentos, mas desapontados, escutavam as explicações. Sei apenas que experimentei íntima sensação de vergonha. Em seguida, ao intervalo havido nas observações, o orientador continuou esclarecendo-nos que só os maus e os indiferentes buscam meios de fugir ao trabalho, que o serviço nos é concedido como verdadeira bênção de luz e paz. Por fim, exortou-nos a recordar que Jesus, em criança, trabalhava na carpintaria, preparando peças de madeira, dando-nos o exemplo de correto aproveitamento do tempo infantil, acrescentando ainda que, se houvéssemos sido educados, quando nos lares terrestres, no espírito de serviço, não teríamos tanta dificuldade de readaptação à vida espiritual. Confesso que estou plenamente de acordo com semelhante ponto de vista. Achando-se o nosso primo Antoninho no mesmo parque onde me encontro, naturalmente você gostará de ter notícias dele, supondo-o talvez junto de mim. É verdade que respiramos o ambiente da mesma instituição. No entanto, o grande colégio está dividido em seções muito diversas entre si. Então, mais um trecho
da carta que Carlos envia para o sermão de Dirceu. Estamos aqui para dar a continuidade do livro A Mensagem do Pequeno Morto. E hoje o título chama-se Organização. Segundo expliquei, faço parte de pequena turma de crianças recém-chegadas daí da terra. E Antoninho já veio há mais tempo. Além disso, nosso primo foi um modelo de bondade e obediência. Era bom, dava prazer aos pais, auxiliava os companheiros com alegria. Nunca prendeu os animais e nunca os feriu por maldade. Não perdia tempo com brincadeiras de mau gosto. Dedicava-se à leitura instrutiva e ao trabalho com a devoção sincera do menino correto e estudioso. De tudo isso fui devidamente informado por um dos professores que nos visitavam a classe, ao qual inquiri sobre a diferença entre a minha situação e a de nosso querido amigo. Em vista de minha condição inferior, não posso ir vê-lo, mas Antoninho já conquistou regalias que eu ainda não possuo. E de vez em quando vem bondosamente animar-me e consolar-me. Em outras ocasiões, abraçamo-nos na reunião geral do parque, quando todos os meninos e meninas dos cursos superiores e inferiores se encontram, uma vez por semana, no dia consagrado à prece e à fraternidade. Talvez cause surpresa a você o que estou contando, mas nem todas as crianças trabalham e estudam juntas. Temos, no enorme parque, muitas divisões para meninos e meninas, em separado, excetuando-se certa região, a mais elevada de todas, em que uns e outras se localizam em comum. Tais os sentimentos sublimes de que são portadores. Quanto à grande maioria de jovens internados no instituto, eles se congregam em agrupamentos maiores ou menores, de acordo com as tendências que os caracterizam. Há meninas e meninos fracos, doentes, ignorantes e instruídos, revelando atraso, inércia ou adiantamento nas expressões evolutivas, havendo, para cada região, seção especializada. Minha turma constituiu-se de crianças recém-vindas, sem qualquer preparo espiritual e com sérios defeitos para corrigir. Nesse particular, não preciso recordar a você que nunca fui inclinado à disciplina e ao trabalho. Fazia questão de cultivar a preguiça. Gostava dos bolos, do café com leite, das refeições, da bicicleta, de minhas bolas de gude, mas nunca soube o preço, nem o esforço que tudo isso custava à mamãe e ao papai. Hoje, porém, invejo os meninos obedientes e bons, observando-lhes a felicidade quando deles me aproximo nas horas de repouso e oração. Vejo-os sorridentes e venturosos quando passam junto de mim, sem vaidade ou afetação, e peço a Jesus, com firmeza, que me anime a ser trabalhador e perseverante no bem, a fim de que um dia possa unir-me a eles nos grandes e abençoados serviços de elevação espiritual. Mais um trecho da carta. Estamos aqui para ler mais um trecho da carta que Carlos envia ao sermão de Dirceu, que está no livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho de hoje da carta tem o nome de Consciência. Tenho aprendido aqui muitas lições inesperadas. Jamais pensei que uma criança preguiçosa pudesse fazer tanto mal.
Desde que reconheci isso, meu irmão, tenho chorado muito. Lembra-se de Bichaninho, o gato de Dona Susana, que eu matei a pedradas? Ó, como me custa contar tudo a você. Aqui, nas aulas do parque, à medida que fui recebendo os ensinos do nosso professor de obrigações humanas, fui recordando minha falta mais nitidamente. O reconhecimento de nós mesmos diante do universo e da vida, ao que me parece, acende uma luz muito forte nas zonas mais íntimas de nosso ser. Com essa claridade misteriosa, minhas recordações dos dias que se foram surgem completas e movimentadas em minha imaginação. É assim que, penetrando o fundo de mim mesmo, revi minha vítima, ouvindo-lhe, de novo, os gemidos angustiosos. Inundada pela luz da verdadeira compreensão, minha visão interior permanecia como que alterada. Comecei a ver Bichaninho em toda a parte. Trazia-o comigo no estudo e no recreio, no serviço e no descanso. Chegou o momento em que não pude mais. Gritei com toda a força. Pedi socorro ao professor e aos colegas. Nosso instrutor falava justamente nesse instante sobre o amor e a gratidão que devemos aos animais. E dentro da minha consciência, nesse minuto inesquecível, os olhos aflitos do gatinho pareciam procurar os meus, suplicando piedade. Vencido, ajoelhei-me em pranto, confessei minha falta grave em alta voz e supliquei ao orientador das lições me afastasse daquele quadro terrível. Voltaram-se para mim os companheiros, assustados, quando caí gritando. O instrutor, todavia, sorriu. Benévolo como sempre, aproximou-se, abraçando-me paternalmente e disse: já sei o que lhe ocorre, meu filho. Tenha calma e paciência. Você está melhorando, porque já descobre as próprias faltas por si mesmo. Reparei que ele se achava igualmente comovido. Mostrava os olhos rasos d'água. Depois de longa pausa, afagou-me a cabeça e explicou: porque você matou esse gato trabalhador inocente, sem necessidade? A imagem da vítima está profundamente associada às suas lembranças. Compreendendo que o professor enxergava o quanto se achava oculto em minhas recordações, abracei-me a ele e supliquei: meu protetor, meu amigo, ajude-me por piedade. Ouviu-me com emoção a súplica e compadeceu-se efetivamente de mim, porque impôs as mãos acolhedoras sobre a minha cabeça e orou com sentimento tão sublime em favor de minha tranquilidade, que senti repentina renovação. Aquelas mãos carinhosas irradiavam intensa luz que me penetrou todo o ser. E aquele banho de energias novas, aliada ao alívio da confissão diante de todos, apaziguou-me o espírito. Mais um trecho da carta. Estamos aqui para dar continuidade ao livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho da carta de hoje tem o título de Reparação. Terminada a prece, recompus a fisionomia, pedindo ao professor me ensinasse o melhor repouso para resgatar o erro cometido
por mim no outro tempo. Recomendou-me, então, em preleção, que servisse para todos os alunos da classe a aproveitar o ensino e a experiência, dispensando o possível carinho aos animais, que são igualmente criaturas de Deus, em marcha progressiva para o aperfeiçoamento, como todos nós. Exortou-me a renovar as recordações daquela hora, com orações fervorosas e sinceros propósitos de nunca mais destruir a vida dos seres frágeis e inofensivos da criação divina. Em seguida, comentou as consequências desastrosas de nossos gestos impensados ou criminosos, que espalham desarmonias e perturbações. Explicou que tem visto inúmeros meninos com os quais se verificou o que me ocorria, embora fossem outros os fatos lamentáveis recordados. Lembrou-me muitas crianças de grande porte, com bastante entendimento, que passam longas horas derrubando ninhos, prendendo aves ou matando-as sem consideração, perseguindo cães trabalhadores ou apedrejando, por perverso prazer, animais úteis e mansos. Esclareceu que todos os jovens dessa espécie experimentam aqui provações bem amargas, sendo obrigados a reparar as faltas que levaram a efeito no mundo, com absoluto menosprezo das respeitáveis determinações dos pais, ou dos bons conselhos das pessoas mais velhas. Desde então, lembro-me de Bichaninho e sinto-lhe ainda a imagem dentro de mim. Entretanto, com o poder da prece, meu sentimento tranquilizou-se, voltando ao passado em atitude de sincero arrependimento, pedindo perdão. Humilhei os meus sentimentos caprichosos, dos quais sempre ocultara o lado mau, e por isso tenho melhorado. Já não possuo mais ócios e nem horas desaproveitadas. Em todos os instantes consagrados a recreios e diversões, encontro árvores para cuidar e animaizinhos daqui, aos quais posso auxiliar com eficiência e proveito. Eu, que tanto me alegrava vendo as aves perseguidas pelos meninos fortes, hoje me dedico a ajudar pequenos pássaros na construção de ninhos. Eu observo que, diante da minha atitude interior transformada, todas as pessoas que me cercam como que se transformaram para mim. Recebo olhares afetuosos e agradecidos de toda parte. Os professores e colegas parecem-me mais simpáticos, mais amigos, notando meu sincero esforço para corrigir-me. Ninguém me falou do gato apedrejado. O episódio triste foi esquecido bondosamente por todos. Devo às árvores e aos passarinhos, aos quais me tenho consagrado nos últimos tempos, as alegrias que me enchem o coração. Tenho quase certeza de que Bichaninho me perdoou a maldade. Sinto que fiz a paz comigo mesmo e creio que, se eu voltasse presentemente para casa, seria melhor filho e melhor irmão. Ó Dirceu, nunca atormente nem mate os animais úteis e inofensivos. Tenho chorado muito para reparar o erro que cometi. Vamos dar continuidade ao livro Mensagem do Pequeno. E o título de hoje chama-se Prêmio. Na semana última, terminei o primeiro ano de minha permanência no parque
e devo assinalar que recebi valioso prêmio de grata significação para mim. Trabalhei, esforçando-me quanto possível para ser disciplinado com o aproveitamento das lições. Nos 10 últimos meses, gastei as horas de recreio em serviços de proteção aos animais, que passaram a querer-me bem, com amizade e simpatia. Realizei estudos espirituais de muita importância para o meu futuro e participei algumas vezes de comissões de auxílio fraternal enviadas a companheiros de luta. Alegre tranquilidade banhava minha consciência. Muitos meninos de minha classe foram promovidos a curso mais elevado, entre os quais tive o júbilo de ser incluído. Houve uma festa, cheia de alegria e beleza, em que recebi o distintivo da boa vontade, uma linda medalha, esculturada numa substância semelhante à prata luminosa, apresentando essas duas palavras escritas em alto relevo, com uma tinta dourada. Nesse dia venturoso, o professor abraçou-me comovidamente e declarou-me que eu poderia solicitar alguma coisa, alguma concessão nos trabalhos finalistas. No fundo de meu coração estava o desejo de ir à casa. Queria abraçar mamãe, papai e ver você. Tinha a ideia de que me encontrava distante há muitos anos. Por isso mesmo, recebi a notificação com imensa alegria. Respondi ansioso que, se me fosse permitido rogar algum contentamento maior, que eu de ser promovido à categoria superior, pediria para visitar o lar terreno, a fim de abraçar os entes amados de meu coração. O instrutor, porém, afagando-me delicadamente, ponderou que eu ainda não possuía as forças precisas para semelhante cometimento. Ave frágil, não dispunha de penas para voo tão arrojado, mas acrescentou que o meu desejo seria atendido em parte. No dia seguinte, fui notificado de que viria mamãe, apenas mamãe, por alguns momentos, numa instituição piedosa situada nas regiões mais próximas daí. Logo após, numa linda noite, acompanhado de tia Eunice, a cujos cuidados me deixou orientador, fui ao encontro de nossa mãezinha, numa casa grande e bonita, onde havia intensa movimentação de espíritos amigos, já distanciados do corpo carnal. O que foi essa hora divina, não poderei escrever. Mamãe foi trazida por uma senhora iluminada e bela. Parecia mergulhada numa indefinível admiração que a tornava perplexa. Parecia não ver a senhora que a amparava maternalmente, e, ao aproximar-se de nós, não percebeu a presença de nossa tia ao meu lado. Quando pousou os olhos sobre mim, reconheceu-me e gritou meu nome muitas vezes. Atirei-me, chorando de júbilo. Aos seus braços estivemos assim, unidos em lágrimas, durante todos os minutos reservados ao reencontro. Por fim, a generosa mensageira que a trouxera aproximou-se de mim e falou: "Basta, meu filho. A alegria também pode prejudicar os que ainda se encontram no corpo." Em seguida, retirou mamãe, devagarinho, como quem cuida de uma pessoa doente. Voltei então ao parque, junto de tia Eunice, com uma esperança nova a banhar meu coração. A bondade de Deus não nos separa as almas para sempre. Estamos aqui para o último trecho do livro Mensagem do Pequeno Morto.
E o título de hoje é Conclusões. Agora, meu irmão, que devo encerrar esta carta, envio a você um abraço afetuoso, esperando que minha experiência possa ser útil ao seu coração. Não se julgue dentro da vida como alguém que nunca prestará contas dos atos mais íntimos. Tudo que praticamos, Dirceu, permanece gravado no livro da consciência. O bem é a sementeira da luz, portadora de colheitas sublimes de alegria e paz, enquanto que o mal nos enegrece o espírito, como tinta escura que mancha os alvos cadernos escolares. Ouça a palavra esclarecedora de nossos pais, os primeiros amigos que a bondade divina colocou às portas de nossa vida terrestre. E nunca despreze os bons conselhos recebidos. A nossa natureza quase sempre reclama ternura e compreensão dos que nos cercam, mas a nossa necessidade de preparação espiritual exige luta e contrariedade. Nem sempre aprendemos o necessário, recebendo demasiadas carícias. Por isso mesmo, na maioria das ocasiões, precisamos do socorro de advertências mais fortes. Não seja, pois, rebelde à orientação do lar. Em suma, Dirceu, seja bondoso, fraterno, aplicado ao estudo e ao trabalho. Conserve amizade sincera aos livros. Faça-se amigo prestimoso de todas as pessoas, ainda quando não possa você ser compreendido imediatamente por elas. Não descreia da boa semente, embora a germinação se faça tardia. Não maltrate, nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Seja bom, Dirceu, profundamente bom, verdadeiro e leal, e crê que todos os seus atos nobres serão largamente recompensados. Agora, meu querido irmão, devo terminar. Beije por mim, mamãe e o papai. Estou certo de que um dia nos reuniremos de novo, no grande e abençoado lar, sem lágrimas e sem morte. Até lá, conservemos, acima de todas as dores e incertezas, a nossa fé viva em Deus e a nossa suprema esperança no destino. Adeus. Receba muitas saudades do seu afetuoso Carlos. E terminando o livro, há um trechinho que se chama Prece, que foi extraída do livro Jardim da Infância. O Espírito é João de Deus, recebido também por Francisco Cândido Xavier. Começa assim: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz, de amor sem fim. Então aqui termina esse pequeno trabalho. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós.